Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica, aula número 155. Nós estamos encerrando hoje a carta de Judas para que damos início à próxima aula, a aula do Apocalipse. Começaremos esse estudo, é um estudo tremendo. Então, a aula de 156, nós estaremos aí estudando o livro de Apocalipse. Estaremos estudando versículo por versículo. Então, nós já fizemos um estudo sobre ele. Espero que você tenha assistido. Se não, você tenha aí mais uma oportunidade de estar acompanhando conosco este livro glorioso. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Judas, capítulo 1, né? Só tem esse capítulo. Nós estamos no verso 17 e 18. Aula passada nós falamos aí, a carta fala sobre falsos ensinos, falsos mestres, fala sobre a punição daquele que não serve a Deus. Então, trata de vários assuntos. E agora nós vamos falar sobre a profecia apostólica. Judas vai fazer algumas exortações. Então, Judas, capítulo 1, verso 17 e 18, a palavra de Deus diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias paixões. Então, ele fala agora com crentes verdadeiros para se lembrarem da verdadeira atitude diante de tudo isso que aconteceu. Os falsos profetas, os falsos ensinos que se misturaram no meio deles, trazendo muita confusão dentro da igreja. E o esquecimento das coisas do Senhor traz um grande problema espiritual. Então, hoje não é diferente. Nós lembramos, estudando e lendo a palavra da verdadeira palavra, do verdadeiro ensino, para que nós alcancemos a vida eterna. Então, ele traz os pilares da igreja. Os apóstolos tinham autoridade e as suas palavras deveriam ser seguidas. Não precisavam de novidades. Tem gente procurando novidade. Novidade é Jesus todos os dias, aquele que renova a nossa vida pela sua palavra. Então, leia a palavra de Deus todos os dias e você vai ter a sua vida renovada. Não precisa de novidade, não precisa de sinais por aí, não. Então, eles esperavam Jesus voltar logo. Então, haverão zombadores andando nos seus próprios desejos, e eram esses desejos contrários à vontade de Deus. Verso 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, eles se acham superiores e privilegiam um grupo, os aduladores, aos fariseus, né? São dependentes dos desejos malignos sem o Espírito Santo. Verso 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, edificar quer dizer construir uma vida cristã madura no conjunto de ensinos de Cristo. Então, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ter uma vida cristã madura. E ele fala: edifique sua vida no Evangelho, ore no Espírito, né? Orem sempre, tenha comunhão com Deus. Deus os amou, mas precisamos fazer a nossa parte amando a Deus e praticando esse amor. Esperança de vida futura é perdão, reconciliação, porque
quando formos julgados, nós iremos ter a nossa vida eterna, a nossa salvação, que tanto buscamos, né? Passamos por tanta luta, passamos por tanta coisa, focando a nossa vida eterna. Verso 22 e 23, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em termos, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas traz um equilíbrio. Ele fala sobre ajuda aos que estão se desviando, né? Para nós termos misericórdia e, com consequência, levar salvação, tirando-os desse desvio, né? Use a verdade, use o evangelho. Fala também de pessoas diferentes dos falsos mestres, pessoas que ainda estão em dúvida, não têm a certeza da sua salvação, mas tenha cuidado, sejam cuidadosos para não serem influenciados por elas. Existe esse perigo, né? Odeie ser manchado pelo pecado. Então, o cristão, ele tem vestes limpas. Agora, uma oração de louvor, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, Judas lembra que existe um Senhor da obra. Ele vai guardar e manter longe do pecado. Serão recebidos por Deus com alegria. Então, sem culpa, sem mancha, ele os guarda diante da sua glória. E no último versículo, no versículo 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, ele louva ao único Deus, nosso Salvador, o sacrifício de Jesus, o Messias. Então, ele faz o contraste com os falsos mestres. A ideia dos atributos de Deus por ser soberano, o império, o domínio de todas as coisas e de tudo, eternidade de Deus, antes, presente e futuro. E no final, adorem esse Deus, permaneçam servindo e rejeitando aos falsos ensinamentos. Assim seja. Amém. Amém? Judas, então, termina de uma maneira muito bonita essa carta. E nós agora vamos dar entrada à nossa aula do livro de Apocalipse. Nós vamos falar somente algumas coisas aqui. Eu gostaria de pedir para você que, durante esse estudo do livro do Apocalipse, você tivesse um caderno, uma folha, para você anotar algumas citações, anotar algumas coisas que vão ser ditas e vai facilitar o seu estudo, o seu entendimento. Então, nós vamos ver a autoria, quando que ele foi escrito, como. Então, nós vamos ver algumas coisas, amém? Então, autoria do livro do Apocalipse. Identifica-se como João, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 4, verso 9, capítulo 22, verso 8, e era bem conhecido das igrejas da Ásia Menor. Então, 1:9, irmão vosso e companheiro, né? Então, ele fala assim, bem amorosamente, bem de perto. Grande parte dos teólogos antigos acreditam ao apóstolo João a escrita do livro do Apocalipse. Porém, alguns questionam a autoria devido ao estilo diferente da escrita,
se comparado com os outros livros que João escreveu. Então, essa diferença pode ser explicada pela diferença grande de tema, ou João pode ter usado um tipo de secretário, alguém ali o ajudando a escrever. Quando foi escrito? Foi escrito na ilha de Patmos, né? Nós temos no capítulo 1, verso 9, local usado por Roma como exílio dos prisioneiros. Então, João estava preso na ilha de Patmos. Alguns pensam em uma data bem próxima do reinado do imperador Nero, de 54 a 68 depois de Cristo. Outros dizem que teriam sido escrito durante o reinado do imperador Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. O certo é que foi um contexto onde havia perseguição, e a data próxima a Domiciano parece se encaixar melhor. De 66 a 95, sendo a data mais próxima a de 95 depois de Cristo, preferida dos pais da igreja do século II. Então, mais ou menos 30 anos depois da segunda carta a Timóteo, Pedro e Paulo já estavam mortos. Então, 30 anos depois. Para quem foi escrito? Foi um escrito enviado a 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, essa área fica na Turquia, em uma época de perseguição onde o imperador era visto como um deus. Cristãos eram forçados a negar a sua fé. E essas igrejas tiveram o privilégio de receber a revelação sobre coisas que iriam acontecer próximos ao seu presente e no futuro da humanidade. Propósitos deste livro: mostrar que a igreja enfrenta e enfrentará muito sofrimento neste mundo pecaminoso. Deus deseja dos crentes que tenham paciência e que vivam uma vida fiel a Ele. Deus governa a história de forma plena e o mal não prevalecerá sobre a igreja. Jesus retornará em glória, punindo o ímpio e abençoando os seus servos. Pontos importantes. A literatura apocalíptica, ela contém muitos elementos simbólicos, assim como escritos de Ezequiel, Daniel e Zacarias. O tema mais central do livro é o governo de Deus sobre a história e a indicação clara de que ele conduzirá a sua vontade final. O Apocalipse não é um livro enigmático a ser usado por cálculos ocultos baseados em hipóteses. Existem concordâncias e muitas discordâncias sobre vários pontos deste livro. Nós temos aqui algumas visões diferenciadas na interpretação. Então, eu gostaria que você até pegasse aí o seu caderno, a sua folha e começasse a anotar. Primeiro, preterista. Creem que o cumprimento de boa parte do Apocalipse se deu na queda de Jerusalém. Então, nesse caso, entendem que o Apocalipse foi escrito em uma data mais antiga, ou na queda do Império Romano. Segundo, futurista. Creem que o cumprimento de boa parte do Apocalipse se dará pouco tempo antes da segunda vinda de Cristo, quando uma crise de proporções grandiosas assolará o mundo. Então, não consideram as coisas que já aconteceram, por exemplo, as 7 igrejas. Terceiro, historicistas. Creem que os capítulos 6 a 18 sejam um esboço do que ocorreu na história da igreja no século I, até a segunda vinda de Cristo.
Então, boa parte representa o momento vivido pela igreja. Então, eventos pontuais. Quarto, idealistas creem que as cenas narradas em Apocalipse indiquem princípios gerais de guerra espiritual, não acontecimentos específicos. Sendo assim, o tipo de princípio do livro pode aparecer várias vezes na história e serve como sinal aos que creem. Então, nós vemos aqui que não existe uma melhor interpretação, mas nós temos que estudar texto por texto, né? Nós teremos aí várias aplicações e estaremos falando sobre isso. Eu quero salientar aqui que essas visões filosóficas de cada um não vai interferir na sua salvação. É para seu conhecimento, para que você entenda. O Apocalipse é um livro de esperança para o cristão, né? Nos dá a certeza da salvação para uma vida eterna. Então explica os acontecimentos futuros. Alguns estarão vendo, outros não, né? Passando por esses acontecimentos, mas necessário é que tenhamos, né, uma noção do que vai acontecer. Aplicações dos textos. Primeiro, as igrejas que receberam o livro no presente. Segundo, para a crise final que haverá no mundo, um futuro. E terceiro, para qualquer tempo, né? Princípios do livro. Correntes interpretativas. Nós temos aqui pré-milenismo, o milênio e o pós-milenismo. São grupos que utilizaram sistemas para entender o final dos tempos, que se explicasse em detalhes. Então, nós teremos 3 sistemas: pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. Então, se baseiam num eixo central, que é o milênio, e nós vamos estudar o texto e aplicar as visões, as correntes que chamam para esse estudo. Vamos ver aqui, vai tomando nota. Pós-milenistas, quem são eles? A segunda vinda de Cristo será acompanhada de um longo período de retidão e paz, chamada de milênio. E no final desse milênio, Cristo volta. Acontece a ressurreição e o juízo final. Então, esse milênio será um período em que o mundo será cristianizado, com grande avivamento. Não quer dizer 1000 anos, mas quer dizer um longo período. Segundo, pré-milenista. Cristo volta antes do começo do milênio. Uma segunda vinda em 2 estágios. Primeiro, uma vinda secreta, antes do começo do milênio, para arrebatar a igreja. E depois do milênio, a sua segunda vinda pública, para estabelecer seu reino. Aqui, a igreja é tirada da grande tribulação citada em Apocalipse, com o milênio, 1000 anos. 3. Amilenista. Não creem em um milênio literal. Creem que o milênio seja um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O reino já está em curso, mas ainda não em sua plenitude, que ocorrerá na segunda vinda do Senhor Jesus. E qual atitude que devemos tomar diante desse livro? 1. Paciência, humildade diante dos desacordos. 2. Sabedoria diante dos pontos de difícil compreensão. E 3. Maior foco nas lições mais claras e objetivas. Amém? Eu não vou começar. A próxima aula nós entraremos no capítulo 1, versículo 1. Então eu vou deixar você aí curioso para a próxima aula, tá bom? Hoje uma aula um pouco mais curta e
Que Deus abençoe grandemente seu domingo. Aproveite bastante, reunido com a sua família, com seus amigos, acompanhados sempre da presença de Jesus, e que seja excelente o seu dia. Amém? Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.